Obrigado, queria agradecer a casa, ao DAFA, né, pela oportunidade de fazer essa reflexão com vocês. O propósito aqui não é de forma alguma estabelecer respostas. Se vocês vierem procurando respostas, eu sinto de informar, não vai ter muitas respostas. A ideia aqui é fazer uma reflexão profunda sobre algumas questões, principalmente no que permeia a questão de cultura e evolução. Como essas coisas estão relacionadas entre si. Um dos grandes motivos de botar um título tão curtinho assim é despertar um pouquinho a curiosidade de vocês. Porque cultura e evolução aparentemente são duas coisas que nunca andam juntas e normalmente as pessoas não falam sobre isso juntas. E até onde eu sei, nos meus 20 e tantos anos de casa espírita, eu nunca vi ninguém falando sobre isso. Assim, tão abertamente, ou tão claramente, ou tão reflexivamente como a gente vai falar aqui hoje. E para falar sobre esse tipo de coisa, que é uma imersão filosófica, reflexiva sobre o nosso meio que permeia a gente precisa definir algumas coisinhas básicas. A primeira delas, eu preciso definir com vocês evolução. Evolução a gente vai definir, a gente vai tratar a partir de agora como tudo que remete ao aperfeiçoamento, ao crescimento, ao desenvolvimento de uma ideia, sistema, costume ou indivíduo. É muito comum a gente falar de evolução, a gente ouve muito falar sobre evolução, teoria da evolução de Darwin e tudo mais, e é muito fácil para a gente remeter a evolução ao conceito biológico, físico. Evolução das espécies, o hominídeo evoluindo e dando origem ao homem e tudo mais. A gente tem esse costume na nossa cabeça e é fácil a gente associar isso. Mas evolução também é uma evolução de ideia. E evolução de ideia também significa que a ideia, o pensamento do homem, ao longo do tempo, ele evolui. E a partir do momento que ele evolui, ele matura, ele cresce, ele se aperfeiçoa. Então, o que eu quero dizer é que tudo evolui, tudo cresce, tudo muda. E por isso, evolução é uma lei natural divina. E a gente precisa estabelecer isso desde cara, para deixar isso bem claro. Como sendo lei natural divina, evolução aconteceu, acontece e acontecerá. Porque se é uma lei natural e é uma lei divina, ela tem que ser, se Deus é perfeito, ela tem que ser inviolável. Ou seja, nada pode parar de evoluir, nada pode parar de mudar. E eu espero convencer vocês de que essas duas coisas vão andar juntas, elas nunca vão parar de evoluir, nunca vão parar de mudar. Certo? Outra questão de cultura e evolução é cultura. E cultura, por mais abstrato que seja, e aí é difícil, né, falar sobre cultura, porque é uma coisa meio... Quem tem mais cultura? Cultura de quem? Cultura... E o conceito mais abrangente que eu trouxe, que eu consegui achar, é que ele é um conjunto de manifestações artísticas, sociais, linguísticas, comportamentais de um povo ou de uma civilização. Ou seja, são os costumes de uma civilização, de um povo, de uma região, de um local. Isso quer dizer que música, teatro, rituais religiosos, a língua falada e escrita, isso é muito característico de uma cultura, muito característico de uma sociedade, de uma civilização, bem como dança, arquitetura, invenções, o pensamento, a forma como se pensa e a forma como a sociedade se organiza. Isso é intrínseco de uma sociedade, de uma cultura. Por exemplo, posso falar que a sociedade indiana, ela tem cultura de castas, tem toda uma cultura religiosa, tem toda uma cultura de comida e tudo mais, enquanto a cultura brasileira tem toda uma sociedade, uma construção social, tem toda uma construção de alimentos, de hábitos, de religião, ou seja, culturas diferentes. Certo? Então, definindo tudo isso, a gente pode começar a entrar no problema em si de como cultura e evolução caminham juntos. Eu preciso, no entanto, fazer mais uma ressalva. E essa ressalva é crucial para o nosso debate. A primeira ressalva é definir a diferença de preconceito para pré-conceito. Pré-conceito é um conceito concebido previamente. Ou seja, eu tenho uma imaginação, imagino alguma coisa que eu não conheço, que eu não tenho contato, e imagino um conceito sobre isso. Eu nunca comi comida de, sei lá, da África do Sul. Eu tenho um conceito prévio sobre a comida da África do Sul. Não conheço, nunca vi. Eu tenho um conceito, sei lá, um preconceito sobre pinguins. Eu não sei se pinguim é feroz ou não. Eu acho que todo pinguim é manso. E aí é um preconceito meu, porque eu não tenho acesso a pinguins.
Simples assim. É natural o preconceito. O preconceito, por sua vez, é um sentimento hostil associado a uma experiência, a consequência de uma generalização de uma experiência pessoal ou do meio. E aí, quando eu falo de sentimento hostil, de uma generalização, eu posso dizer assim: eu não conheço pinguins, mas eu vi um vídeo de um pinguim atacando um humano. Aí, a partir desse vídeo, eu digo: rapaz, o pinguim deve ser meu assassino, né? Isso é um preconceito. Eu pegar um vídeo ou uma situação, alguém me disse, ou eu fiquei sabendo que, e a partir disso eu generalizo toda uma outra questão e digo: pinguim é um bicho assassino. Percebe a diferença? De preconceito para preconceito? Isso é bom ficar bem claro, porque a gente vai trabalhar em cima disso. Certo? Pois bem, partindo em cima disso, a gente vai analisar um fato. O primeiro fato é de que, se a gente olha para o nosso país, se a gente olha para o nosso mundo, se a gente olha para a nossa realidade, a gente vê um fato. É que ao longo da nossa sociedade, no nosso mundo, existem culturas diferentes no globo. E pela natureza humana, a gente sempre começa a comparar, né? Aquela coisa meio infantil de quinta série. Ah, eu tenho não sei o que, não sei o que. A gente começa a comparar. É natural do homem. E a gente compara, mas essa cultura tem isso, a minha tem aquilo, a minha é melhor, a minha é pior. Tal cultura é mais avançada, tal cultura é menos avançada. Porque na Europa é mais evoluído e na América nem tanto. Tem essas coisas, né? Só que se a gente compara desse jeito e começa a pensar que um é mais evoluído que o outro, um é melhor que o outro, a gente começa a pensar: tá, mas é justo então? Eu nascer na cultura que é mais atrasado que a outra, ser mais evoluído, começa a criar um sentimento de que Deus tem alguns escolhidos, algumas sociedades escolhidas que evoluíram mais rápido porque Deus quis, e a gente começa a entrar num paradigma e num paradoxo, que a gente não se questiona muito, mas é meio paradoxal. Então a primeira pergunta que a gente vê, o fato é, tem tantas culturas diferentes. A pergunta é, por quê? E por que existe? E por que funciona desse jeito? E o que isso tem a ver com a evolução? E aí eu preciso convidar vocês a fazer uma viagem. Essa viagem pode parecer um pouco longa, pode parecer um pouco maluca, mas eu peço para vocês, confiem em mim, a gente vai convergir num ponto que é a nata desse raciocínio. Vem comigo, que é meio longo, mas dá certinho. Aí a gente precisa voltar lá atrás, foi na época dos hominídeos. Aí perdi metade da galera, né? Mas vem comigo. Quando eu falo de hominídeo, eu falo desse sujeito aqui. Hominídeos mesmo. Estou falando de antes de Homo sapiens, neandertais de fato. Há muitas centenas de milhares de anos, as espécies de hominídeos que viviam perto aqui da África, elas povoavam aqui a África, a Europa e um pouco da Ásia. Existiam algumas espécies em voga, a ciência nos dias hoje, a arqueologia nos dá umas datações próximas disso. A teoria mais corrente, que eu não cabe ficar explicando aqui, mas de que espécie que prevaleceu foi a Homo sapiens. Nós, humanos, hoje somos descendentes dessa espécie, Homo sapiens sapiens. Os Homo sapiens, por prevalecerem, criaram uma espécie de migração ao redor do globo. Eles migraram, ocuparam toda a África, a Europa, os nortes, a Ásia, um pouco depois a Oceania, e atravessaram o estreito, se eu não estou enganado, de Bering, para povoar a América do Norte e a América do Sul. Ou seja, se espalharam. E a partir do momento que eles se espalharam, eles perderam contato entre si. Perderam contatos de sociedade, tribos pequenas que eles formavam. Eles começaram a se fixar em determinados lugares do globo. E aí quando eu falo de determinados lugares do globo, eu estou falando de lugares que não tem nada a ver. Por exemplo, as tribos que se fixaram perto da linha do Equador começaram a sofrer com ambientes que são mais quentes, que têm maior incidência solar, com o tipo de animais que vivem nessa região, e começaram a se fixar aqui, e essa pressão seletiva do meio, da natureza, do ambiente, começou a fomentar o aparecimento de algumas características, da predominância de algumas características próprias para o meio. Por exemplo, cor de pele mais escura, que protege do sol, que protege da incidência solar, a ausência de pelos, os pelos eles protegem do calor, não precisa disso no Equador. Então, em contrapartida, as sociedades e os povos que começaram a se localizar no norte, nos trópicos, na Europa ou na América do Sul, não tem essa pressão seletiva sobre a pele. Então, eles não têm uma pressão seletiva sobre o cor de pele. No entanto, eles precisam se aquecer. Então, eles produzem mais pelos mais grossos, pelo menos. Então, você começa a ver
que essa migração e essa separação, o nome científico é divergência evolutiva, começa a explicar as diferentes fisionomias que nós temos hoje como indivíduos. Então, se nós olhamos o panorama de cultura hoje, nós temos diferentes fisionomias. Gordo, alto, baixo, pele escura, pele morena, pele clara, pele branca, pardo, cabelos assim, cabelos assados, olho assim, olho assado, tudo isso. E esse é o processo que explica as fisionomias diferentes que nós temos. Simplesmente um processo de evolução biológica. No entanto, essa evolução não explica somente ela as diversidades de culturas que nós temos. E aí que começa a ficar um pouco mais complexo o nosso trabalho. A complexidade se dá por quê? As sociedades foram se localizando e fixando raízes. A partir do momento que elas fixam raízes, elas não mais têm intercâmbio cultural entre uma sociedade e outra. Claro, estão separadas por continentes. As sociedades que vivem aqui, que viviam perto de 30 anos de idade, elas não conseguem atravessar e vir para cá e criar o primo distante delas. Então as sociedades começaram a criar culturas diferentes. E quando eu digo culturas diferentes, em alguns espaços elas continuavam ainda se interagindo, estagiando, intercambiando cultura, porém por métodos muito mais violentos. Elas se atacavam, a partir do momento que elas começam a se fixar, elas começam a trabalhar em agricultura, como sociedade como um todo, e é quando tem agricultura, tem um melhor saneamento e melhor sobrevivência, elas se expandem. Quando elas se expandem, elas começam a entrar no território vizinho, amiguinho, e aí vem guerras, vem invasões, vem dominação, vem escravidão. Então, as pequenas intervenções culturais, intercâmbios culturais, começam a existir nessa época, são sempre datadas com violência, com hostilidade. Eles simplesmente dominam, guerreiam ou escravizam. Isso se dá ao longo de toda a antiguidade, até que culmina próximo em algumas civilizações de grande porte, grandes civilizações que a nossa história determina. Os egípcios, os mesopotâmios, os indianos e os chineses. Não só esses na Europa e na Ásia, mas também os maias, os incas e os astecas nas Américas, outros na África, outros por aí vai. Os vikings, por exemplo, não estão aqui, mas todos eles formaram sociedades muito complexas, muito unidas, com seus próprios sistemas de língua, com seus próprios sistemas de escrita, com seus próprios sistemas religiosos e tudo mais. Posso abrir um parêntese aqui e dizer que é nessa época que os tais capelinhos viram para a Terra, trazendo todo um potencial intelectual, e nós vemos aqui na história potências tecnológicas começando a surgir nessas sociedades. Sociedades que nunca se falavam, os maias, por exemplo, nunca se falaram com os chineses ou com os mesopotâmios, mas eles tinham um sistema de agricultura muito complexo para aquela época. No entanto, moralmente dizendo, ainda se atacavam, ainda se guerreavam, ainda dominavam outras culturas menores que eram próximas. Esse processo, da antiguidade, de dominação, de intervenção, de guerra e de escravidão, ele durou por toda a antiguidade e chega quase perto na Idade Média. Na Idade Média a gente começa a ter feudos, impérios, reis e tudo mais, e é aí que nós temos um grande shift, uma grande mudança no processo evolutivo humano, porque a gente começa a aumentar o tamanho do passo que a gente dá no intercâmbio cultural. E esse passo que a gente dá maior são as grandes navegações. As potências Portugal e Espanha, potências católicas na época, começam a financiar grandes viagens em outros continentes. E aí quando eu falo outros continentes, eu estou dizendo que o europeu começou a chegar na Oceania, começou a chegar na América, e começou a intervir e intercambiar cultura com os indianos, com os indígenas, e também os indianos na época. Eles começaram a ter mais contato, e o fluxo de informação de culturas diferentes começou a aumentar. Ou seja, naquela época, era muito difícil eu ter contato com coisas muito diferentes na minha própria cultura da época. Isso começou a aumentar, e a aumentar cada vez mais. Esse processo de grandes navegações também foi muito marcado por dominação, por colonização, por muitas guerras, enorme escravidão, tudo de forma muito hostil. É bom deixar muito bem claro que esse processo de colonização ele só termina há pouco tempo. Em 1900 e alguma coisinha, ainda existiam colônias britânicas, por exemplo, na Índia. Isso acabou, foi ontem. Então esse processo de dominação, de escravização, de hostilidade, acabou faz pouco tempo. Não faz muito tempo na nossa história recente. E aí a gente chega numa seguinte conclusão. A gente começa a olhar
que toda a história da humanidade ela é traçada por interconexões. Os homens, naturalmente, eles começaram a se conhecer por todo o globo. Só que esse processo de conhecimento, de intercâmbio cultural, se dava sempre de uma forma muito violenta. Foi há pouco tempo atrás que a gente começou a fazer processo de compra e venda, comércio por si. Era muito comércio de troca, era o escambo, que a gente trocava coisas, mas faz pouco tempo na nossa história como humanidade que a gente começou a pensar em intercâmbios culturais por motivos não hostis, por motivos não violentos. Isso até agora, pouco no meio do século XX. E no final do século XX, a gente tem uma mudança que muda todo o paradigma de como a gente vê o fluxo de informação de intercâmbio cultural. Isso estou falando, claro, da globalização. No caso, o Emmanuel, em Caminho da Luz, ele diz que a civilização e o progresso, como a própria vida em si, elas dependem de trocas incessantes. O que isso quer dizer? Quer dizer que o progresso, ele precisa de troca. Ele precisa de ficar trocando informação. Precisa do outro. Eu não posso trocar nada sozinho. E a partir do momento que a gente chega aqui, a gente diz, peraí, Marcelo, tá confuso agora. Porque você está me dizendo que a nossa humanidade, toda a nossa história da humanidade até agora foi datado por essas trocas de cultura, foram marcadas por violência, hostilidade, dominação, escravidão. E aí você me diz que eu estou falando de progresso também? De evolução da civilização? E eu tenho que lembrar vocês que sim, é isso mesmo que eu estou dizendo. Estou dizendo isso porque, uma vez, ainda que a gente esteja falando de evolução desses contatos hostis, eu estou dizendo também que a pólvora chinesa, que foi uma invenção fantástica, também foi por meio da guerra que ela foi distribuída por todo mundo e foi utilizada ao longo de todas as construções tecnológicas. Estou dizendo também que o pensamento filosófico que embasou toda a filosofia moderna nasceu na Grécia. E só foi difundida para o resto do mundo porque o Império Romano dominou os gregos. Se expandiu e depois espalhou por toda a história da humanidade a filosofia. Não só isso, mas também a noção de direito nasceu em Roma. E pelo menos o direito mais clássico é romano. E foi introduzido em toda a sociedade europeia porque o Império Romano dominava tudo. Não só isso, eu digo mais, o cristianismo, que nasceu dentro do Império Romano, só se difundiu ao redor do globo porque Portugal e Espanha, que eram os países que financiavam as grandes navegações, introduziram à força o cristianismo nos lugares onde foram colonizando. Por meio da hostilidade, nós ganhamos, infelizmente, não digo que é felizmente, mas foi por meio da hostilidade e da violência que os homens, cegamente, começaram a espalhar cultura, começaram a espalhar outras informações que perpetuaram na sociedade, como nós conhecemos hoje. Só que, ainda assim, até o ponto do final do século XX, nós temos uma mudança muito grande. E é essa mudança muito grande que nós estamos vivendo ainda, que não ainda conseguimos racionalizar como todo um processo, que é a globalização. Porque isso muda de forma que nunca antes vista na história da humanidade, a forma como nós entendemos os intercâmbios culturais. Pela primeira vez na história da sociedade humana, de toda a humanidade, é a primeira vez que nós conseguimos fazer intercâmbios culturais de forma quase que automática, quase que ao vivo, de forma pacífica. Se eu ligar meu celular agora e vejo, começo a aprender chinês. Se eu olhar meu celular agora na internet, eu começo a ver vídeos ao vivo sobre outros lugares do mundo que eu nunca imaginaria. Sem precisar invadir, sem precisar dominar, sem precisar escravizar. Pela primeira vez na história da humanidade, o fluxo de informação ele é tão grande que a gente não dá conta mais. Esse é um processo que é fantasticamente difícil da gente compreender. E nós não damos conta disso. O que acontece é que o fluxo de informação, esse mar de informação, ele é muito grande e nós acessamos as informações de forma diferente. Porque nós precisamos escolher as informações que nós estamos vendo e isso é muito difícil. E a partir do momento que nós escolhemos as informações, naturalmente escolhemos as informações que nós gostamos, ou das fontes que nos interessam. Isso cria em nosso redor uma certa seletividade de informação, mais conhecido como uma bolha cultural. E essa bolha cultural, ela não é ruim, ela é natural. Pensa comigo, se nós não somos oniscientes, não sabemos de tudo, nós temos uma limitação do saber, as informações são limitadas, logo
elas podem ser uma bolha. Elas são uma bolha. O problema da bolha em si é que ela acaba gerando um efeito e que a gente não vê o que está além da bolha. E quando a gente não vê o que está além da bolha, a gente começa a questionar sobre a realidade em si. Porque a realidade passa a ser aquilo que a gente tem acesso. Passa a ser o meu conceito das coisas. Porque eu não sei o que está além. Logo, se eu não sei o que está além, eu digo que não tem. E a realidade que eu vejo é aquilo que eu acho que é. E ponto, acabou. Isso já foi feito antes. Como não sabíamos o que existia depois do mar, as pessoas achavam que depois do mar era o brejo, caía assim, o universo abaixo. Natural que aconteça. O homem pensa assim. O homem não consegue conceber a finitude do seu próprio pensamento. Ok? Tranquilo até aí? O problema em si não é a seleção de coisas que a gente faz. O problema em si não é a existência da bolha, que ela é natural. Ela faz parte da nossa limitação como homem, como humano. O problema em si é quando a gente não percebe que a nossa bolha, muitas vezes, ela não é diversa. Diversa, quando eu digo, a gente não pensa ou não faz força para pensar de forma diferente. Para pensar coisas que não pensamos. Para nos informar com coisas que não nos informamos. Para ter acesso a coisas que não temos acesso. E ao invés de a gente começar a pegar coisas, informações de fontes diversas, fontes diferentes, e começar a questionar se aquilo que a gente realmente sabe é aquilo que, de fato, é mais provável, a gente isola e cria esse sistema aqui. E eu não quero enganar vocês, hoje todo o fluxo de informação que se faz, ele é controlado. Se você entra na internet hoje e pesquisa passagem aérea para São Paulo, amanhã o sistema do Facebook ou do computador, enfim, vai te fornecer mais passagem para São Paulo, que você já procurou. E ele quer te alimentar, ele quer te deixar satisfeito. Então ele começa a te fornecer com coisas que você gosta, que você busca. Ou seja, ele começa a te apresentar só aquilo que você acha que está certo. Aí daqui a pouco você começa a dizer assim, rapaz, se eu só estou vendo informação sobre isso aqui, então isso aqui deve ser realmente o só que tem, né? Leia do engano. Fizeram um experimento há pouco tempo atrás, de um cara que ele vivia no Egito, na época do golpe no Egito, 2013, 2014. Se ele faz uma busca sobre o Egito, dentro do Egito, ele tinha notícias sobre guerra, sobre tudo mais, e coisas violentas, perigosas, sobre regimes militares e tudo mais. A pessoa que fazia busca de fora do Egito aparecia pirâmide, pontos turísticos, onde visitar, onde ficar dormindo. Percebe a diferença? A forma como hoje a gente fala que é manipulação, mas não necessariamente é uma manipulação. Às vezes é automanipulação, a gente simplesmente acha que a gente está sabendo de tudo. E aí o grande problema é, a gente tem que começar a refletir que, como é natural ter bolhas, e como o fluxo de informação é muito grande, é natural que nós tenhamos bolhas de determinados conceitos. Bolhas culturais, sociais, políticas, profissionais, religiosas. São bolhas. Se eu não conheço algo está fora da minha bolha. Portanto, eu tenho uma bolha. É simples, é natural que isso aconteça. Não é prejuízo, não é ruim. Não preciso me sentir uma pessoa horrível porque eu tenho uma bolha. Admitir que existe a bolha é ótimo. O problema não é, enfim, ter a bolha. O problema é quando a gente não esquece que existe diferença de preconceito e preconceito. Preconceito é eu imaginar coisas fora da minha bolha. Natural. Não conheço, imagino. Imaginação é propriedade humana, posso fazer isso à vontade. Está permitido na lei. Preconceito é quando eu tenho acesso a uma informação limitada sobre alguma coisa e aí eu começo a extrapolar e generalizar tudo que está fora da bolha. Por exemplo, se eu, fora da casa espírita, eu vejo um espírita fazendo qualquer coisa, pode ser chutando um cachorro, coisa horrível, coisa errada. E eu começar a dizer, o espírita chuta um cachorro. Isso é preconceito. Simples, ponto assim. Preconceito é se eu generalizar, hostilizar toda uma classe, toda uma ideia, porque eu tenho acesso a uma informação muito limitada, isso é preconceito. E aí preconceito começa a seguir um processo de não diversificação da bolha, das informações que eu tenho. Se eu não diversifico as informações que eu tenho, se eu não renovo, se eu não rodo esse fluxo de informação, eu começo a ser alimentado só pela mesma coisa e eu fortifico os meus preconceitos. E fortificar os preconceitos nada mais é do que impedir de ver coisas novas, de ter acesso a coisas novas. Se impedir, se não colocar à disposição de ver coisas novas. E aí,
existe uma palavrinha para isso. Que é essa dificuldade de abandonar os próprios preconceitos, de abrir a mente, de se perceber na realidade do outro, na perspectiva do outro, e ser até capaz de sentir o que o outro sente. O nome disso é empatia. A falta de empatia, a incapacidade de se ver no outro, de observar como o outro observa, ela é crucial para a manutenção dos preconceitos. Porque se eu não consigo ver como o outro vê, se eu não consigo enxergar o que o outro enxerga, eu nunca vou conseguir sentir o que o outro sente. Existe uma expressão no inglês que é walk in your shoe, que é basicamente andar com os seus sapatos. Andar o mesmo caminho que você anda. E as pessoas falam, você não pode me julgar se você não anda o mesmo caminho que eu ando. Você não pode me julgar se você não caminhou o que eu caminhei, se você não viu o que eu vi. E a ideia é que você tem que... A ideia da empatia é você simplesmente pegar o sapato da pessoa, colocar, mesmo que ele te aperta. A ideia da empatia é dizer assim, nossa, esse sapato é ruim, né? Você anda com isso faz quanto tempo? É isso. E essa dificuldade de ver a dificuldade do outro, de perceber a trajetória do outro, não enxergar o outro como um ponto, mas sim como um produto de um ponto, a gente começa a se questionar. E a partir do momento que a gente começa a perceber isso, a gente começa a pensar assim, rapaz, será que, sim, talvez, se pá, se eu não tivesse visto violência desde pequeno, se eu tivesse visto abuso desde pequeno, se eu tivesse visto muitas coisas ruins desde pequeno, eu estaria tomando as mesmas decisões diferentes do que esses que estamos tomando? Será que se eu não tivesse essa história de vida, será que eu estivesse usando um sapato tão ruim, tão apertado ao longo da minha trajetória inteira, será que não tem uma hora que eu estaria loucaço? Eu não estaria tão ruim quanto, tomando decisões tão ruins? A gente começa a entrar numa paranoia de começar a entender que, na verdade, o problema nunca foi o outro. O conceito que a gente tem do outro, ele é muito limitado. É que a gente, naturalmente, pela comparação, a gente acaba julgando e achando que o outro ele é um ponto, quando na verdade ele foi uma história inteira. A gente minimizar essa história do outro é uma simplificação muito, muito grande. Na sabedoria fantástica de Jesus, há 2000 anos ele já sabia que o homem nem estava nesse ponto ainda de ter esse fluxo de informação tão grande, mas ele já dizia que não julgueis para não ser julgados, não condeneis para não ser condenados, perdoai e ser perdoados. Ele está falando tipo assim, vocês não são tão diferentes. Ainda que vocês vão criar preconceitos entre si, vocês não são diferentes. Porque na verdade, se você estivesse no outro lado lá, você ficaria do mesmo jeito. Talvez você tivesse as mesmas decisões, talvez você tivesse decisões piores. E aí a gente começa a entrar numa paranoia assim, tá, Marcelo, eu estou começando a ficar preocupado então, porque você está me dizendo que eu tenho uma bolha. Você está me dizendo que as informações que eu tenho são limitadas, que elas podem ser seletivas. Quer dizer que a minha noção de realidade ela pode ser muito questionável. E você está me dizendo que eu só posso fazer isso trocando ideias, e eu também, porque eu não sou onisciente, eu não vou ter tempo de fazer tudo isso, você está me querendo dizer que eu vou viver preconceituoso? Eu vou viver com preconceitos? Quer dizer que eu não tenho o que fazer? Você começa a entrar num processo assim, tá, se eu preciso de progresso, se é progresso eu preciso de troca, e para evoluir eu preciso trocar, e eu tenho uma bolha, não dá. E aí, depois que você chega nesse ponto, você diz assim, não tem resposta, o que eu faço na vida? Aí só existe uma resposta, que é a resposta mais elegantíssima que Deus cria para responder o problema do progresso, o problema da evolução. Essa resposta para essa pergunta é a reencarnação. A reencarnação é a resposta mais elegante para fazer com que você viva a experiência do outro. Para que você, na sua concepção de bolha, viva uma outra bolha. Enxergue o mundo como o outro enxerga. Experimente o mundo como o outro experimenta. Andar de fato com os sapatos do outro. Essa é a resposta mais elegante que existe para o progresso. Porque só assim a gente começa a se questionar, será que eu sei o que é caridade de verdade? Porque às vezes eu sei que caridade, porque eu estou ganhando dinheiro, é fácil aqui ajudar o outro.
Mas será que eu faria a mesma coisa do outro se eu não tivesse dinheiro? Ou será que eu sei que é amor de verdade? Na minha concepção de família, será que eu sou religioso de verdade só porque eu estou nessa religião? E a gente começa a questionar assim, não se engane, não sei se vocês sabem, a gente vai morrer. E aí, quando a gente morrer, as coisas podem mudar. E não é que a gente é, a gente está. Então não é que eu sou espírita, eu estou espírita. Hoje, aqui, agora. E se eu não estivesse mais espírita? A minha fé mudaria se eu tivesse nascido na fé católica, e fosse católica a vida inteira? A minha relação com Deus, ou seja, fé, mudaria se eu estivesse num outro contexto? Isso são as provas da reencarnação. É você pegar e, vez ou outra, se você nega o aprendizado da empatia, se você não consegue se enxergar no outro, não estando na pele do outro, Deus diz, então agora a espiritualidade, vamos fazer um esquema diferente. Para ele aprender, com ele, faz ele o outro. Vive como o outro então. Se você não consegue entender que o outro tem a dificuldade dele, que aquele processo ali às vezes é muito mais complexo que o vendo, vive ele como. Simples. E é bonito. E é justo. O mais bonito que é isso, é justo. É justo você compreender a vida do outro e viver a vida do outro. É justo, porque no fim das contas, a finalidade da reencarnação não é senão o progresso, o melhoramento progressivo da humanidade como um todo. Você precisa que a humanidade como um todo expanda suas bolhas, estourem suas bolhas, mudem as suas bolhas para progredir, para se livrar dos preconceitos, para se ver como o outro e construir uma cultura mais ampla, mais abrangente, menos excludente. Faz sentido. Quando a gente vê no Livro dos Espíritos, a pergunta 67 eu respondi, ao 68 o número de existências corpóreas é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente? E eles respondem, a cada nova existência o espírito dá um passo na senda do progresso. Quando se desposou de todas as impurezas, não precisa mais das provas da vida corpórea. Faz sentido. Se eu aprendi tudo que aprender na vida corpórea, se eu vivi todas as bolhas do que eu já aprendi, eu não preciso mais ver bolha. Se eu já consegui enxergar e experimentar outras bolhas, não necessariamente vivendo nelas, mas se eu já consigo fazer tudo isso, eu preciso trocar o quê? Se eu já troquei tudo possível, se eu já completei meu álbum de figurinha com essas trocas, vamos para outro álbum, vamos para outro processo. A Caminho da Luz, Emmanuel diz uma frase que eu acho maravilhosa, que é: o universo, na sua constituição maravilhosa, não criou e nem sanciona leis de isolamento na comunidade eterna dos mundos dos seres. Simplesmente porque, se para o progresso exige troca, ninguém pode estar isolado. Você não pode estar isolado porque você precisa trocar. Você precisa trocar porque você precisa evoluir. Você precisa evoluir porque a evolução é uma lei natural e inviolável. Ou seja, não tem para onde correr, sabe? A gente chega a um ponto em que se a gente precisa evoluir sempre, e ninguém vai conseguir ficar isolado porque a gente precisa trocar um do outro. É a coisa mais linda do mundo entender que para evoluir, a gente precisa do outro. A gente precisa da comunidade. É por isso que uma concepção natural do homem, lá mesmo no inconsciente coletivo, criamos comunidades. Sem saber, sem pensar. Naturalmente a gente criou sociedade sem muito pensar. Os hominídeos criaram tribos pequenas sem entender porquê. Civilizações grandes, comunidades grandes que se ajudam, que se amparam, sem compreender muito bem isso. Mas é por isso. É porque essa lei converge para esse processo. Converge para o ponto em que nós precisamos do outro para trocar. Allan Kardec diz que as ideias se modificam pouco a pouco com os indivíduos e são necessárias gerações para que se apaguem completamente os traços dos velhos hábitos. A transformação, portanto, não pode se operar a não ser com o tempo, gradualmente, pouco a pouco. Em cada geração, uma parte do véu se dissipa. E aí a gente chega no ponto que é o motivo dessa palestra aqui no DAF. Existe alguma frase aí que chama atenção para vocês? Eu vou dizer qual que chama atenção em mim. Em cada geração, uma parte do véu se dissipa. Se a gente falar de cada geração, eu não sei se vocês pensam a mesma coisa que eu espero que sim. Cada geração quer dizer avô, pai, filho.
neto, bisneto, neto. E você acaba num processo, um problema que quer dizer então que além de toda a cultura do ambiente, essa geração que vai aprendendo diferentes coisas, a gente acaba passando cultura para as nossas próximas gerações. Pais, filhos, avós, independente, se você é um tutor, digamos assim, para ser mais abrangente, a todos os tutores de uma nova geração, nós passamos cultura para a nossa geração. E a nossa cultura, não cultura no sentido amplo, mas a nossa concepção de realidade, digamos assim, a nossa bolha, é o que a gente passa para os nossos filhos, para os nossos protegidos, digamos assim. E aí a gente começa a pensar, vocês já entenderam, eu acho, se a nossa bolha é limitada, nossos filhos começam a reproduzir nossa bolha. E começam a reproduzir, e eles vão passar a outra bolha deles, que por sua vez vai ser mudada, modificada, para outros. E para outros. A cada geração, uma parte do véu vai se dissipando. E aí a pergunta que eu faço é, vocês estão contentes com a bolha que vocês estão passando para os filhos? Eu não tenho filho ainda. Mas eu vou contar um caso para vocês para deixar bem claro algumas coisas. Eu nasci no interior do Espírito Santo. A minha família é de origem italiana. Apesar da cidade ter uns 200 mil pessoas, a ideia a cultura lá era muito atrasada. Vou dizer assim, atrasada porque no sentido, hoje a gente já entende que está atrasado. Há 25 anos atrás, uma garotinha de 3 anos, ou mais tempo ainda, era muito normal para mim, até meus 20 anos de idade, fazer piadas com homossexuais. Sobre homossexualidade e tal. Eu fazia piada. Eu achava errado. Eu achava uma coisa horrível. Eu era espírito, tá? Eu fazia piada. Só foi quando eu consegui sair da minha cidade, que eu fui para uma outra cidade, vivi uma outra experiência, vivi uma outra cultura, fui fazer faculdade fora, morei fora do país, vivi uma outra realidade, mudei toda a forma como eu vi, estourei todas as minhas bolhas, expandi as minhas bolhas, é que eu percebi, mas não é que eu estou errado mesmo? E eu simplesmente fiz assim, ó, e tirei. Foi simplesmente quando eu instalei, aquilo saiu de mim, como se eu estivesse tirando um casaco. Então assim, eu estou há 28 anos, desde que eu me entendo por gente, lutando com o meu próprio orgulho. Eu sou uma pessoa muito orgulhosa, muito arrogante. E eu sei disso, é uma dificuldade minha. Eu estou há 28 anos lutando contra isso em mim. E eu consegui mudar muito pouco em 28 anos. Eu não consigo acreditar que em 2 anos eu mude uma coisa na minha vida, uma falha do meu caráter, de uma forma tão fácil, se eu já não tivesse feito isso antes. Esse preconceito que eu trazia comigo não era meu. Eu reproduzia uma cultura. Reproduzia uma ideia que não era minha. Que eu contestei com uma facilidade, que simplesmente na hora que eu rompi isso, eu falei assim, rapaz, tá errado, sai de mim. Eu nunca mais fiz. Desde então eu me tornei um cara que eu defendo, que eu brigo, simplesmente por vergonha de ter uma vez ajudado isso. Foi com uma facilidade com que eu rompi a minha bolha, perdi esse preconceito, porque eu simplesmente não era meu, era uma reprodução de uma cultura que eu vim que eu arranjei de outra pessoa, arranjei de uma outra família, arranjei de uma outra ideia. Então a gente começa a questionar, perceber que se nós recebemos cultura e reproduzimos cultura, nós imitamos a cultura que nós fomos passados. E aí dentro da família a gente começa a questionar a cultura que a gente está passando, ou a cultura que eu recebi. Será que eu recebi certo? Será que eu recebi uma ideia louca? Será que eu não recebi uma ideia boa? Estou passando uma ideia boa? Estou passando uma cultura boa para o meu filho? Para minha filha? Ou, enfim, para os meus netos e tudo mais? A gente começa a questionar. Então, no fundo, o que a gente está questionando é, o que é educação? No fundo, eu estou educando certo? No fundo é isso. Mas a educação, ela é toda influência exercida por um espírito sobre o outro, no sentido de despertar um processo de evolução. Ela é, pois, elevar, despertar as consciências, facilitar o progresso integral do ser. Toda influência que eu passo, todo o processo de despertar de ideias, despertar de consciência, todo o processo de expansão das bolhas, é um processo de educação.
E aqui eu não estou falando, perceba, isso aqui não fala nem de família, né? Se eu quiser aplicar esse conceito de educação social, também está valendo. Ninguém fala que, educação dos seus filhos, não fala isso. Estou falando como educação como um todo. E a gente tem que entender, como espíritas, que o processo de educação se dá se eu desperto consciência, eu estou despertando uma consciência que está dormindo. Eu não estou, às vezes, aquele roxinho remelento que acorda para a gente dar bom dia, o nosso filho, ele parece bonitinho. Só que ele não é só a criança. Ele é uma trajetória de um espírito. Ele é um espírito velho. Ele é um espírito que já existiu, que tem a sua carga de cultura, que tem embebido nele, no seu espírito, toda uma carga de bolhas que ele viveu. Ele é produto das suas existências. E ele possui, intrinsecamente, como todos nós possuímos, preconceitos, pré-conceitos, bolhas, dificuldades, vícios e virtudes. Faz parte. E às vezes nós encaramos aquela criança de uma forma bonitinha e tudo mais, mas a gente esquece que ele é o espírito velho. Esse espírito velho demanda romper as bolhas. É nessa responsabilidade onde nós temos de poder olhar aquele ser e dizer: se eu tenho agora, nesse momento, autoridade moral, hierárquica, familiar sobre tudo, eu vou expandir as suas bolhas. Eu posso te promover isso. E aí a gente começa a entrar no problema, como? Como é que eu faço isso? E aí eu sinto informar para vocês, é a conclusão mais, talvez, às vezes até meio ruim, mas a conclusão é, Pestalozzi, ele dizia, Pestalozzi é aquele cara que educou o Kardec, sabe? Pestalozzi é um educador suíço, do século XVIII, e ele dizia que a educação integral era a educação que ela educava a cabeça, o coração e as mãos. Passar o conhecimento? Sim, educar a cabeça. Fornecer aquele indivíduo com conhecimentos técnicos, científicos de como o mundo funciona, isso é educar a cabeça. Educar o coração é educar e fazer o indivíduo reconhecer em si os sentimentos. Fazer ele reconhecer o que ele sente, compreender o que ele sente, aceitar o que ele sente. Manipular o que ele sente é ter em mãos o que ele sente para ele compreender. E eu digo isso com o coração mais apertado do mundo, porque nós estamos encarando hoje uma sociedade de adolescentes e jovens adultos, que não tem condições, que estão despreparados para lidar com os próprios sentimentos. Que às vezes a dor que eles sentem por terminar o namoro, coisa que talvez uma geração mais antiga diga normal, para eles é uma dor insuportável. Insuportável para eles, porque eles não foram ensinados ao longo do tempo a entender aquela dor e dizer: isso passa, isso vai para frente, isso no mundo não vai acabar aqui, tá? Vai continuar amanhã e você vai ver que vai estar tudo bem. Eles não foram ensinados a compreender os sentimentos deles e entender que esse sentimento é natural, às vezes faz parte. Isso tudo porque ver aquele indivíduo pequenininho, aquela criança fofinha que a gente ama tanto, sofrer é ruim. É ruim. Eu entendo que seja. Mas ela é necessária. Porque a vida vai fazer doer. E vai fazer doer porque não é porque a gente quer, não. Vai fazer doer nem porque a vida é ruim também, não. Vai fazer doer porque nós somos imperfeitos. E a dor é simplesmente um processo de consequência de quando não andamos nas leis de amor. Ou seja, se estamos todos convergindo para um ponto só, a dor é simplesmente o aprendizado. E a dor faz parte do aprendizado. Se a gente não deixa doer e ensina a levantar, vai ficar doendo. É sempre. E esse é o grande ponto que a gente começa a ver, que às vezes a educação do coração, ela não passa só pelos mandamentos, não passa só por ser um indivíduo bom, mas passa também por ser um indivíduo equilibrado. Um indivíduo espiritualmente, emocionalmente equilibrado, para lidar com as dificuldades da vida e se reerguer. E aí quando eu falo de reerguer, eu estou falando também... Opa, desculpa, não vejo. Tá. Eu estou falando também de educação das mãos. Ensinar a fazer. É dizer, guarda os brinquedos, quando você diz, o brinquedo guarda aqui. Vem, eu guardo com você a primeira vez, guardo com você a segunda, e a partir do momento que você consegue guardar o seu brinquedo, você pode guardar o brinquedo. E você exigir guardar o brinquedo porque o brinquedo foi guardado.
É dizer, ensinar, mostrar a fazer e depois cobrar a fazer. É mostrar como se faz a caridade e depois cobrar. Você foi ensinado. A gente não pode cobrar o indivíduo que a gente não ensinou. A gente não pode cobrar, você é um ser humano que não pratica caridade. Beleza, você fez? Quando? Não foi contigo que eu aprendi caridade. Você falava que fazia, mas nunca te vi fazendo. Ele não vai saber fazer. Ele não vai saber, essa experiência de saber fazer a caridade, de saber fazer coisas, de saber realizar o processo, de viver o processo, de estar dentro do processo, ele não vai ter tido. Ele nunca vai ter visto. E ver fazer é crucial, porque os filhos, eles ganham, eles refletem, eles são reflexos, eles precisam de referências. Crianças, isso não sou eu que estou falando, a pedagogia fala, os filhos, eles buscam referências. Referências, tanto masculinas quanto femininas. A psicologia vai falar sobre isso. Essas referências são imitadas. Vai chegar um momento em que ele vai questionar as referências? Vai. Quando o perispírito começar de fato a se acomodar no corpo, ele tiver acesso a todo o cabedal de informações dele, ele vai questionar. E aí que a bolha dele vai aparecer. E aí se a bolha dele for do tamanho da bolha na qual ele cresceu, ele vai ser do jeito que ele vai ser. E aí só a dor, só a expansão da própria bolha ativamente que vai dar conta. Se a gente não expandir a bolha como criança, se a gente não mostrar para ele que o universo é maior do que ele concebe antes do qual ele veio, ele não vai ter com que comparar. O conflito dele não vai existir. Ele vai começar a pensar, o mundo era do jeito que eu pensei que era. E pronto. Ao invés de pensar, não, essa minha visão do mundo, eu não consigo mais suportar ela. Porque a bolha que eu tenho agora, ela me mostra que eu não posso ser desse jeito mais. Essas 3 educações integrais, elas são necessárias. E toda ela converge num ponto só. É muito mais fácil ensinar do que educar. Porque ensinar a gente faz assim, ó. Faz desse jeito aqui. Só que para educar a gente tem que fazer. A gente tem que estar do lado fazendo. A gente tem que dar exemplo. Mostrar dia a dia, assentimentos. Quer dizer que entender que aquela criança ela vai te imitar por um determinado tempo. E enquanto ela estiver te imitando, tá ótimo. A partir do momento que ela estiver decidindo não te imitar, ela vai entrar num conflito entre o que ela quer fazer e entre o que ela sempre fez. E aí nesse momento o que vai decidir o que ela vai fazer a partir de então vai ser o conteúdo moral dela. Se ela disser não quero fazer tal coisa, não quero limpar meu quarto, não quero limpar meu quarto, não quero limpar meu quarto, mas se ela limpou o quarto a vida inteira, ela vai reclamar muito menos. Mas chega um momento que ela fala assim, não quero limpar meu quarto, não é minha função. Mas ela limpou o quarto a vida inteira, ela vai ficar meio... mas eu já fiz, né? Não é minha função, por quê? Ela vai começar a questionar a vida que ela teve com a vida que ela quer. E é esse conflito que tem que ser resolvido. É isso que expande a questão. Não é fácil. Eu não estou dizendo que essa é uma das respostas possíveis, eu não estou dizendo que ela é fácil. Não estou dizendo também que ela é agradável. Ela não é. Em determinados pontos, ela é dolorosa. É maravilhoso, imagino eu, que deve ser maravilhoso ver um filho crescer e dizer, nossa, ele está virando um ser humano maravilhoso. Ele está virando um ser humano que tem as virtudes dele, eu admiro demais aquele ser humano, é ótimo. Deve ser muito bom. Mas deve ser muito ruim quando você deixa o seu filho sofrer, porque você sabe que ele precisa sofrer, porque se ele não entender aquilo ali, mais tarde a vida vai bater nele de uma forma muito mais difícil, muito mais dolorosa. Se ele não entender quando ele for pequeno que ele não pode ter tudo, lá na frente ele vai querer ter tudo por todos os meios possíveis, porque ele quer, ele sempre conseguiu o que ele quis. Se ele não entender desde cedo o que é frustração, ele não vai conseguir lidar com a frustração que o mundo vai impor. E aí que a gente entra num problema. Como é que a gente faz um negócio que a gente não gosta de fazer? Como é que a gente faz uma coisa que a gente não sabe muito bem como faz? Porque ninguém... E é natural que vocês pensem, tá? Se a bolha que me passaram era uma bolha limitada, quer dizer que às vezes a referência de pai e mãe que me deram também era limitada. Ela vai ter seus erros. E se eu não posso limitar meus pais e minhas mães porque eles tiveram erros na educação que me deram, o que eu faço então? Que educação que eu dou? Quem é a minha referência? Que referência eu tenho? Aí fica ruim, né? Tem uma referência. Jesus.
na curta trajetória que Jesus fez na Terra, a vida dele foi todo um exemplo, que até hoje a gente desdobra e há 2000 anos quem está desdobrando o que ele falou, o que ele fez, o que ele viveu, e a gente ainda acha revolucionário. Não existe nenhuma outra ideia humana na história da humanidade que tenha sobrevivido 2000 anos sendo chamada de revolucionário, sendo chamada de atual. Ele é o único cara. Ele é o único recordista disso. E a vida inteira dele, ele educou a cabeça com sua sabedoria, ele educou aqueles discípulos que estavam juntos, mostrando como funciona o universo, mostrando como funciona tudo que está ao redor deles. Ele educou o coração, mostrando os sentimentos, as razões por trás, como lidar com os sentimentos, como lidar com tudo isso. Ele educou as mãos porque ele disse, vem comigo, a gente faz junto. Ele nunca disse, vai lá na Galileia e faz. Não, vamos junto, vem comigo. Eu vou andar do seu lado para fazer junto contigo. Isso é educar as mãos. E aí para quem não, talvez não pegue o relance da coisa, ele fez tudo isso com muita doçura, com muito amor, mas também com austeridade. Jesus nunca deixou, ele nunca impediu o sofrimento dos outros quando ele achava necessário que aquele sofrimento acontecesse. Ele sabia que aquela dor, que aquele embate, que aquele conflito momentâneo, que é um milésimo de instante numa jornada evolutiva eterna, era crucial para aquele indivíduo compreender aquele ponto importante dele. Que aquela dor pequenininha que era, infinitesimal para ele, porque imagina, Jesus viveu quanto tempo? Para ele entendia que aquela austeridade, aquela dificuldade, aquele momento de rigidez, de autoridade, não é de dureza, não é de arrogância, não é de grosseria, é uma autoridade. Ele tinha autoridade para dizer, eu sei que isso é o melhor para você, eu estou fazendo isso, se você concordar, ótimo, se você não concordar, você vai entender mais tarde. Eu tenho autoridade para dizer isso porque nesse ponto, eu sei mais do que você. Então eu espero que essa ideia, essa reflexão profunda, essa viagem que a gente fez aqui hoje, eu tenha conseguido convencer vocês que a cultura e a evolução, elas estão ligadas muito fortemente, no sentido que elas precisam sempre, para evoluir, precisam sempre trocar. E a gente precisa se trocar. A gente precisa o fluxo precisa acontecer. Se não existir o fluxo, a gente não muda. Se não mudarmos, a gente não evolui. Se não evolui, a gente passa para o quê? Para os outros. Está estagnado. Está parado. E o que está parado, a vida não deixa parar. Se a gente não para, o universo faz a gente andar. Porque a lei de evolução, ela é inviolável. E o caminho do progresso, da evolução, ele é contínuo. Não dá para ir para trás. Porque Deus é infinitamente bom e misericordioso conosco. Ele nos envia eventos que nos ajudam a retomar a nossa caminhada evolutiva. Mas porque Deus é infinitamente misericordioso com os outros, eles nos enviam para ajudar os outros a retomar a sua caminhada evolutiva. Nós estivemos sobre a responsabilidade de outros indivíduos, nossos pais, nossas mães, nossos tutores. E eles nos ajudaram até aqui. Nós somos hoje o produto daquilo que culminou até aqui. Nós temos agora a responsabilidade de ajudar outros a caminhar as suas caminhadas evolutivas, suas trajetórias, seus caminhos. É nossa responsabilidade estourar as bolhas. Nossa responsabilidade diversificar o pensamento. Ajudar aquele espírito que estão sob nossa guarda, sob nossa tutela, a evoluir mais, a subir a sua escala, a caminhar bem mais para frente. E isso nem sempre se dá de forma simples, de forma complexa. Mas ela com certeza se dá a partir do exemplo. Então, senhoras e senhores, rompam suas bolhas. Antes de dar um aviso, a próxima palestra do DAF vai ocorrer dia 19.